Há uns tempos atrás, há uns mês, 2 meses atrás, eu preguei sobre esse tema, mas hoje eu orando e o Espírito Santo ministrou no meu coração novamente para eu trazer. E se Ele quer repetir um tema, é porque Ele quer reafirmar algo na nossa igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Diz assim: E a palavra de Samuel veio para todo Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus e acampou ao lado de Ebenezer. E os filisteus acamparam em Áfique. E os filisteus colocaram-se em ordem contra Israel. E quando se enganjaram na batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, e eles mataram cerca de 4.000 homens do exército no campo. E quando o povo chegou ao campo, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Removamos a arca do pacto do Senhor de Siló até nós, para quando vier para o meio de nós, possa nos salvar da mão dos nossos inimigos. Assim o povo enviou a Siló para que o trouxesse de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que habita no meio dos querubins, e dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, lá estavam com a arca do pacto, diga assim, do pacto de Deus, ou a arca da aliança. E quando a arca do pacto do Senhor veio para o acampamento, todo Israel com um grande brado, de modo que a terra voltou a ressoar. E quando os filisteus ouviram o barulho do brado, disseram: O que significa o barulho desse grande brado no acampamento dos hebreus? E eles compreenderam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento. E os filisteus ficaram temorosos, pois diziam: Deus chegou ao acampamento. E diziam: Ai de nós, pois até hoje não houve tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas do deserto. Sejam fortes e comportai-vos como homens, ó vós, filisteus, para que não sejais servos dos hebreus, como eles foram. Comportai-vos como homens e lutai. E os filisteus lutaram. E Israel foi ferido, e eles fugiram, cada homem para a sua tenda. E houve um massacre muito grande, pois de Israel tombaram 30.000 homens a pé. E a arca do pacto foi tomada, e os dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Só essa parte. Eu não quero me alongar no texto. Amado, o restante do texto, um resumo para você entender. A Bíblia diz que quando eles sofrem uma perda de 4.000 homens, quando Israel é atacado pelos filisteus, e ali eles são atacados e morrem, e tombam 4.000 homens, entra um temor neles, e eles mandam buscar a arca. A arca representa a presença de Deus. E quando eles trazem a arca, quem está conduzindo a arca? Ofni e Finéias. E eles levam a arca até Siló. E quando eles chegam, a arca chega no arraial, os homens dão um brado, irmãos. Eles começam a bradar, eles começam a gritar. Por quê? Eles viram, irmão, 4.000 homens mortos, não são 400. E não é 40, são 4.000 homens. E eles dão um brado que os filisteus do outro lado da montanha conseguem ouvir o barulho. E eles temem, eles dizem: O que é isso? E eles entenderam, esse brado é a arca do Senhor, do Deus de Israel, que chegou em Siló. Ai de nós, porque eles são deuses fortes. Olha a compreensão dos filisteus, o entendimento deles é de Deus. Eles usam uma linguagem daquilo dentro do entendimento deles.
E ele diz, os deuses, eles são deuses fortes, que tiraram eles da terra do Egito, da escravidão, e que têm massacrado e dissipado todos os povos que chegam diante deles. E aí um homem se levantou no meio dos filisteus e disse, filisteus, lutem como homem, porque nós vamos lá e vamos derrotar eles. E eles foram lá no arraial de Israel, e dessa vez mataram 30.000 homens. Sabe o que acontece, amado? E quando o povo de Israel se dispersa, um dos soldados foge, e ele vai até Eli. Eli era sacerdote, sumo sacerdote. Ele está sentado numa cadeira, e ele chega, um homem chega correndo diante de Eli de longe e pergunta. Eli percebe que aconteceu algo de ruim, e quando ele tem essa percepção, ele diz, o que aconteceu? Ele tinha 98 anos de idade, estava sentado numa cadeira, e a Bíblia diz que ele era obeso. Ele senta, quando ele ouve que os filhos dele morreram, ele ficou tranquilo. Mas quando falou que a arca tinha sido roubada, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Triste fim de um sacerdote que viveu a vida como se não tivesse sido um. É muito difícil, irmãos, um homem manejar a palavra, o homem conviver com a palavra, ele ter contato com a palavra, mas não ter discernimento de nada que o cerca. Como pode uma pessoa viver num ambiente espiritual, frequentar a igreja desde pequeno, frequentar um ambiente, mas ele não ter percepção do que lhe cerca? Ele não pedir Deus para abrir o entendimento dele e ele viver como um novo convertido para sempre e nunca tomar uma postura de maturidade e de responsabilidade de buscar a glória de Deus. Irmãos, eu tenho falado isso e eu vou voltar a falar novamente. Você não tem por muito tempo aquilo que você despreza. Se você despreza a tua esposa, todo dia, uma hora você vai perder. Se você despreza teu marido, você vai perder. Se você não valoriza nada de bom que ele faz, você vai perder. Tudo vai conspirar, tudo vai contribuir para você perder aquilo que você despreza. Se você despreza, irmãos, a glória de Deus, você não terá a glória de Deus. Se você despreza o teu trabalho, levanta todo dia de manhã dizendo, meu Deus, não aguento mais esse trabalho, não vejo a hora de me aposentar. Pode ficar tranquilo que você vai perder o trabalho muito antes de você se aposentar. Você não tem o que você despreza. Quem entende, amado? E o que é desprezar, apóstolo? Não tem nenhum texto. Amém, glória a Deus. Não tem nenhum texto bíblico que diz que Eli desprezou a glória de Deus. E por que, apóstolo, que o senhor está falando que ele desprezou a glória de Deus? Se não tem nenhum texto bíblico descrevendo. Ao contrário, ele morreu quando ficou sabendo que a glória foi embora. Então como que ele desprezou? Ele desprezou não é com a boca não, tu despreza com a tua indiferença. Irmãos, o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. Ódio é uma manifestação de uma pessoa que não sabe se conter numa indiferença. Irmãos, para analisar. Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. O melhor é que você tenha paz dentro da tua casa. O melhor é que você viva bem dentro da sua casa. Quem entende isso? Mas é melhor alguém que quebra um pau, dá uma zunhada na cara de um, dá uma tapa na cara do outro, no outro dia está bem, do que ficar uma semana com a pessoa dentro de casa fingindo que tu não existe, não falando contigo. Porque a indiferença, irmão, é pior do que de uma pessoa esboçar uma agressividade, ou um grito, ou um palavrão. Eu repito, o crente tem que ser crente. O crente tem que ter conduta. O crente tem que ter testemunho. O crente tem que andar igual Jesus andou. Quem entende isso? Porém, irmão, a indiferença mata. E eles foram indiferentes o tempo todo à glória de Deus. A Bíblia diz que um homem que está ali o tempo todo, um sacerdote, era um homem que, na antiga aliança, ele era um mediador do homem a Deus, irmãos. Que ofício maravilhoso que Deus confiou àquele homem. Aquele homem foi separado, escolhido desde o ventre da mãe dele para aquele ofício. E agora ele está numa condição, irmão, de mediador. Ele está numa condição privilegiada e tornar comum aquilo que Deus colocou de tão glamuroso. Um homem que não sabe discernir o pecado de um filho ou a adoração de uma adoradora. Ana está orando, está adorando o Senhor, chorando. Ele olha para a mulher e diz, mulher, tu já está bêbada? Mas os filhos dele pecado, fazendo pornografia, blasfemando. A Bíblia diz que os filhos dele comiam a carne do sacrifício, ainda transava com as mulheres aonde ficava a arca. Ele não via, mas uma adoradora chamava de bêbado. E os filhos ele achava que era santo.
É muito difícil você lidar com pessoas que não têm senso crítico, irmãos. Que é aquela mãe que... Já viu aquela mãe que é super protetora, ela não consegue ver defeito no filho? Irmãos, tem mãe que não consegue ver que o filho é feio. E ela fica assim, meu filho é lindo, irmão, para. O filho dele parece até, irmão, uma metamorfose. Irmãos, fica feliz que ele é crente, que é um homem respeitador, mas tenha bom senso, não mente não. Mas o problema é que ela não tem, olha, o filho dela é lindo, meu filho é lindo, olha, meu filho é lindo, aí a mãe está falando, meu Deus. É ele ou tem que esperar outro que há de vir? Um dia a menina chegou e falou assim, mãe, pai, vou trazer meu comprometido aqui, ela é da igreja, o pai nem era crente, né? Vou trazer meu comprometido para todo mundo conhecer. Aí, beleza, criou aquela expectativa, tipo um compromisso, aí vai fazer um almoço, aí chamou o primo, chamou a prima, eu quero conhecer ele, né? Aí chamou os parentes todos, a casa estava cheia, irmão. Tinha umas 40 pessoas, todo mundo na expectativa, você vai conhecer ele é lindo, ele está chegando, ele é lindo, ele é lindo. Oh, Deus! Ele é lindo! E falou para a prima, ele é lindo. De repente chega ele. Aí todo mundo fica falando, chegou? Ele chegou? Aí veio o camarada, né? Aí tá todo mundo olhando. Mas ela falou que era lindo? Deve ser o primo dele, deve ser alguém que veio anunciar ele. Tão lindo que ele é, mandou alguém na porta, um porta-voz, anunciar a vinda dele. Olha ele aqui, gente. Aí todo mundo se olha e a pessoa não tem noção ao redor dele, nem nada. Ele não é lindo, pai? Aí o pai. Ele não é lindo, mãe? Aí o pai já está com uma situação desconfortável, né, irmão? Que está falando, ele disse, meu filho, olha, ele tem um nariz bonito, ele tem um olho bonito, ele tem a boca bonita, a orelha, mas quando colocou tudo junto, o negócio não ficou como combinou. Mas ele é bonito, o pai não pode mentir, né? Ele é bonito, o nariz é bonito, o olho é bonito, mas junto não combinou. Agora, vê por parte, repara direitinho, é bonito. Não foi muito harmônico esse negócio, não. Mas já viu aquela mãe que diz assim, ó, tem uma quadrilha aqui que está roubando todo mundo no bairro. O teu filho está no meio. Sabia que o filho da dona Delfim ia dar uma má influência para o meu filho. Só que aí tu vai perguntar às pessoas, todo mundo fala assim, é o filho dela que botou todo mundo na criminalidade. Sabe? Todo mundo é má influência para meus filhos. Não anda com ele não, hein? Ele é uma má influência. E aí chega no ouvido da outra mãe. Ela disse que você é má para você não andar? Irmão, é livramento de Deus. Não anda mesmo não, porque é ele que é o problema. Sabe, irmãos? Quando a pessoa não tem um senso crítico do estado, da condição que está a sua família, nunca vai haver libertação. Se você não souber fazer um feedback de você mesmo, olhar o teu estado, aí você não tem libertação, porque você está fora de uma realidade. Quem entende? Tu vai chegar para o teu filho e falar assim, tu é feinho, moceguinho. Não vai ferir o menino. Mas também não vai ficar iludindo ele, né? Vai mostrando as tuas qualidades dele. Então você tem que ser real. Se o teu filho é bom em alguma coisa, elogia ele naquilo que é bom. Naquilo que ele tem dificuldade, fala assim, ó, tu é preguiçoso, tu tem que se levantar, hein, cara. Não é assim, não. Naquilo que ele tem dificuldade, tu tem que mostrar a realidade. O meu filho? Não! Está falando de outra pessoa. Então é difícil. Eli era mais ou menos assim. E aí, quando for confrontar, chega para uma mulher que está orando lá e diz assim, mulher, já está bêbada? Senhor, a tua serva não está bêbada não, eu estou com a alma em aflição, são 9 horas da manhã, eu sou uma mulher fiel a Deus, eu estou em sequidão de estio, eu estou aqui, estou mal. Tá bom, então que o Senhor responda a tua oração. Na hora de falar com os filhos dele, pecador, que ficava pegando as menininhas da igreja toda, que ficava lá blasfemando, roubando as ofertas, roubando tudo, meus filhos,
Vê o texto, lê o texto, ele chama: meus filhos, olha, deixa eu falar com você. Me falaram que vocês estão aprontando por aí, meus filhos. Cuidado, meus filhos, não faz isso não. E essa mesma pessoa que é a glória de Deus, essa mesma pessoa, ela quer conviver com o pecado, quer conviver com o erro e ao mesmo tempo ter a glória de Deus. E aí quando a Bíblia diz que quando morre 4.000 homens, quem vai buscar a arca da aliança? Ofni e Finés, os pecadores sem vergonha. Vai lá buscar a arca e leva. Olha aí o pecador carregando a presença de Deus. Irmãos, entenda o seguinte: a glória de Deus só carrega quem anda em santidade. Porque se você clamar pela glória de Deus, estando em pecado, isso é profanação. O santo com pecado é profano. Como que uma pessoa vai ser mediador de um pacto de um homem e lutar as guerras do povo de Deus com ombros de pecado? A morte foi muito maior. Enquanto eles não botaram a arca de Deus, morreram 4. Mas quando eles chamaram a arca de Deus, morreram 30.000. Então, irmãos, é melhor você padecer como um ímpio lá fora, fora de Deus. Pior vai ser o seu sofrimento do que você vir para a igreja e continuar com o teu pecado. Maior vai ser o estrago que tu está fazendo na tua vida. Porque a glória de Deus, ela só serve para 2 coisas: ou ela te absolve, ou ela te bota um peso maior de condenação. Porque, irmãos, quem pode estar diante de Deus, o santo dos santos, e andar em imundície e não se arrepender diante dele? Ele morre, a mulher de Finéias está grávida, a mulher de Finéias está grávida, e ela entra em trabalho de parto quando fica sabendo que o sogro morreu e que o marido morreu. E quando o neném nasce, ela coloca o nome da criança de Icabod. O nome dessa criança vai ser Icabod, porque levaram a glória de Israel. Quem está ligado? Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está falando, hein? Irmãos, não adianta. O cara tem que fazer uma realidade. O pastor fala que tatuagem é pecado, que é derramamento de sangue, que está alterando, está rabiscando. Aí, depois que a vida toda, aí quando o filho dele cresce, vira um adolescente, faz uma tatuagem. Aí ele chega no púlpito e diz assim: ei, Deus me deu uma revelação que tatuagem não é pecado, só porque o filho dele fez. Manda o carnalzinho se converter sem vergonha, corta na carne. O problema é que agora quer manejar. Aí diz: se tatuagem é pecado, então pigmentação também é. Não é não, porque já viu alguém com 3 sobrancelhas? Se ela fizer uma sobrancelha aqui na testa, é. Se uma pessoa faz alguma coisa, irmãos, para restaurar o que ela já tem, ela não se descaracterizou, então não é pecado. Quem entende isso? E o Eli era assim. O filho dele queria fazer tatuagem, agora é permitido. A filha dele queria usar sainha curtinha, a partir de hoje, sainha curtinha não é pecado. É pecado sim, disciplina teu filho e bota ele no banco. Ou você escolhe proteger teu filhinho, ou você escolhe a glória de Deus. Não tem 2 pesos e 2 medidas não, irmão. Não tem 2 pesos e 2 medidas não. O cara tem que ser crente, tem que ser crente. O que vale para um, vale para todos. O meu filho é líder de célula, o Jorge Lucas. Se ele faltar edificação, ele não dá célula. E se ele faltar café de pastor, ele vai ficar 4 semanas sem edificação. O que serve para um, serve para outro. Aqui eu sou pastor dele. Lá em casa eu sou pai dele. Aqui eu sou pastor dele. Se um filho meu escolher o caminho do pecado, irmão, ninguém vai poder me julgar. Porque eu tenho as minhas atitudes. E ele vai ter a dele e Deus vai julgar a dele. Como qualquer filho de vocês se desviar. Você só vai poder me julgar se ele continuar fazendo o que um líder de célula faz em pecado. Agora, se ele sentar no banco, igual todo mundo, ninguém vai poder me julgar.
Porque cada um dará conta de si a Deus. Embora toda a minha família é de Deus. Amém, irmãos? Meus filhos temem a Deus. Glória a Deus. Mas eu não farei vista grossa se algum deles estiver com inclinação para o erro. Eu vou falar, meu irmão, a glória de Deus está indo embora da tua vida. Da nossa casa não vai não. Tu escolhe. Tu vai viver numa casa que tem a glória de Deus e você vai sentir a glória, mas não vai ter ela. O problema, irmãos, é que Eli amava a glória de Deus, mas vivia desprezando ela na frente dos filhos. Queria que os filhos amassem a Deus, mas não ensinava o filho a amar a Deus. Queria que os filhos tivessem uma vida com Deus, mas os filhos não viam ele orando. Irmãos, como é que você vai ensinar o teu filho a amar a Deus, se o teu filho não te pega lendo a Bíblia, não pega, teu filho não te pega orando? Como é isso? Aí depois, quando teu filho desviar, diz, meu filho, volta para a igreja. Ele vai falar assim, voltar para onde, filho? Nós nunca tivemos, pai. O teu filho vai orar se ele te vê orando. Meu filho todo dia me vê acordando 4 horas da manhã e orando de 4 às 7 da manhã. Todo dia, 3 horas por dia, ele me vê. Ele me vê lendo a Bíblia toda hora. Ele não me vê no celular, batendo papo, jogando com essa fiada, não. Ele me fez ensinando a minha família a amar a Deus. Porque a glória de Deus dentro da nossa casa, irmãos, tem que ser a primazia, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Deus tem que ser tudo na nossa vida, a gente tem que pregar aquilo que a gente vive, porque senão a nossa mensagem ela é vazia, ela é vã, ela é tola. E aí depois não adianta querer cair para trás, quebrar o pescoço, não. Porque, meu irmão, não adianta chorar por aquilo que foi embora, sendo que aquilo ali já não está contigo há muito tempo, morreu de bobeira, morreu por aquilo que nunca teve. Que isso, gente? É isso que está acontecendo aí em muitas igrejas. O povo sobe vazio de Deus, sobe cheio de pecado, e não temem mais a Deus, não temem o Deus da glória, não temem o Senhor do universo, não temem que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Porque até os seres viventes, irmãos, que estão diante de Deus, ele tem asas e tem olhos nas asas, debaixo das asas, observando todas as coisas. Quanto mais o Deus que tem olhos sobre toda a terra. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando bons e maus. Como que o homem não tem essa percepção? Ah, filhinho, para de pecar, filhinho. Por favor, filhinho, faz isso não, estou me enxergando. Tu tem que olhar e falar assim, rapaz, não foi isso que eu te ensinei, cara. Ama a Deus, porque, meu irmão, Deus não tem neto, não. Filho de crente não é neto de Deus, não. E Deus não vai passar a mão na tua cabeça, não. Se converte, aceita o Senhor Jesus, clama pelo sangue dele, meu filho. Em nome de Jesus, se arrepende do teu pecado. Não é legitimar o pecado dele e é liberando para toda a igreja pecar também, não. Quem entende isso, irmão? Ainda pode dar salva de palmas para o Senhor, isso aí. A mesma mulher que ele chamou de bêbada, gerou o maior profeta da história de Israel. No sentido de João Batista, Jesus disse que ele é o maior do reino de Deus, o menor da terra era o menor do que ele. O menor do reino de Deus é maior do que João Batista. João Batista foi o maior profeta nascido de mulher. Mas por que Jesus disse isso? Porque ele anunciou o Messias. O Messias é a glória de Deus que tabernaculou conosco. Não é isso? Jesus. Mas profeticamente o maior profeta que pisou nessa terra, Samuel, irmãos, ele é a prefiguração de Jesus. Ele é profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz. Ele tinha 3 funções. Ana, no meio do sofrimento, gerou um profeta, gerou um juiz, mas ela foi injustiçada antes de gerar um juiz. Ela estava chorando para gerar um juiz e um sacerdote sem visão dizendo, está em pecado, né, mulher? Ela cumpre a palavra dela, entrega o filho dela e diz, daqui 2 anos, quando a criança desmamar, eu trago ela para o templo. E ele está lá tranquilo, lá daqui a pouco chega ela com Samuel lá com 2, 3 anos de idade, desmamado, menininho, e diz assim, está aqui a oferta do templo. Eu prometi que ia entregar ele para o Senhor. Ele olha e diz assim, é mesmo?
E Samuel, a Bíblia diz que cresce deitado do lado da arca. A arca da aliança estava lá. E Samuel pegava e fazia isso. Calma aí, deixa eu ver se eu estou com pique. Do lado da arca, Samuel. E aí a Bíblia diz que Deus usa a voz de Eli para falar com Samuel, porque ele pensa que quem está falando com ele é Eli. E aí ele vai lá no outro quarto e diz: tu me chamou, Senhor? Ele diz: não te chamei não, cara. Pode voltar a dormir. Vou fazer essa ensinação 3 vezes não, tá, gente? Samuel. Me chamou, Senhor? Irmãos, escuta só. Quando chamou a terceira vez, ele disse assim: olha, quando te chamar de novo, diz assim, ó, fala, Senhor, teu servo ouve. Irmãos, entenda o seguinte: se eu sou sacerdote, tem um garoto de 14 anos de idade, deitado do lado da arca, e Deus está falando com ele, e não está falando comigo, eu falo: faz o seguinte, meu filho, deita onde eu estou. Vou deixar, olha para cá, filho, caiu ali. Escuta. Se eu sou um sacerdote, tá eu e um adolescente de 14 anos, Deus está falando com o adolescente, e eu, o sacerdote, Deus não está falando comigo, preferiu falar com o adolescente, eu vou falar para ele: meu filho, dorme lá onde eu estou e deixa eu dormir do lado da arca. Mas ele diz: vai lá e pergunta assim, ó, se assim diz o Senhor, fala, Senhor, teu servo ouve. Que desprezo o desejo, irmão. Se um jovem, se eu tenho a percepção que Deus está falando com aquele jovem, eu vou ficar a noite toda acordada: Senhor, fala comigo também. Senhor, fala comigo também. Um homem que desprezou a glória de Deus o tempo todo, Samuel, dormia do lado da arca. Sabe por quê? Ele tinha esperança de Deus falar com ele. Irmãos, entenda o seguinte: é Deus que olha para o homem e diz assim, ó, eu levanto, é eu que faço. Deus olha para você e diz: olha, eu vou levantar uma geração, não que é bom, não que fala bonito, não que é um inteligente, eu vou levantar uma geração que dorme e guarda a arca, que guarda a presença, que ama o pacto e que ama a glória de Deus. Deus não olha para a cor da pele, Deus não olha para o estado físico, nem para a estatura, nem para a condição social. Deus levanta aquele que ama a glória dele. Abra a palavra do Senhor comigo, gente. Hoje está difícil, meu celular ele abre com o negócio da face. Tem dia que ele não me reconhece, irmão, porque ele não abre. Glória a Deus. Amém. 2 Coríntios 3:12. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Quantos estão felizes de estar aqui hoje, irmão? Amém. E diz assim: vendo então que temos tal esperança, usando de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que foi abolido. Amado, quem está aí na sua Bíblia está escrito: para que os filhos de Israel não vejam que a glória se foi, o brilho da glória. A Bíblia diz que Moisés subiu para o Monte Sinai e ficou 40 dias orando. E quando Moisés desceu, irmãos, o rosto dele resplandecia com a glória de Deus, e as pessoas não ousavam olhar para o rosto dele, tamanho o brilho da glória de Deus. Um homem que um dia, ele diz assim: Senhor, me mostra a tua face, deixa eu ver a tua glória. Na verdade, ali ele não diz para ver a face simplesmente de Deus, mas ele está querendo ver o que está no coração de Deus, porque ele ia levar um povo, ia levar um povo para o meio do deserto, 2 milhões de pessoas decrépitas, idosos, mulheres grávidas em trabalho de parto, todo tipo de pessoas, uma cidade inteira andando. Para tu ter uma ideia, Nova Iguaçu tem 1 milhão de habitantes, Israel tinha 600 mil homens, aproximadamente, com mulher e criança, 2 milhões a 3 milhões de pessoas andando no deserto. Era uma tarefa muito difícil. Então ele disse: Senhor, me revela o que está no teu coração a respeito desse povo,
porque eu quero ter a confiança. Entenda, Moisés tinha acabado de conhecer o Senhor, Moisés tinha pouco tempo que tinha conhecido o Senhor, ele subiu no monte lá em Midian, teve uma sarça ardente, saiu para fazer o que Deus queria, ele queria, através de um relacionamento com Deus, Deus revelasse os propósitos que estavam no coração dele para ele. Quem entende isso, irmão? Sabe por que tem muitas pessoas que param no meio do caminho? Sabe por que tem pessoas que largam o ministério? Porque na caminhada não conhece o coração de Deus. Irmãos, no dia que você começar a ter um relacionamento com Deus, ao ponto de Deus descer sobre o seu coração, aquilo que está no coração dele, o que está no coração de Deus, vai consumir o que está no teu coração. E os projetos de Deus vão sobrepujar os teus projetos. E aí você vai fazer, igual o apóstolo Paulo disse, eu tenho como esterco e tenho como perda todas as coisas que eu adquiri até hoje, para ter a glória de Cristo sobre a minha vida. Mas um dia Moisés, devido ao peso do ministério, desgastado já, um monte de gente reclamando, murmurando, a Bíblia diz que a glória de Deus se foi da face de Moisés. E aí Paulo está dizendo aos Coríntios aqui, irmãos, eu não sei de onde ele tirou isso, no Novo Testamento, no Antigo Testamento não diz, mas se está na Bíblia foi canonizado como a palavra de Deus. A Bíblia diz que Paulo escreve aos Coríntios e diz, nós não somos como Moisés, que colocou um véu no rosto, para que os israelitas não percebessem que a glória de Deus foi embora. Irmãos, entenda o seguinte, por que Moisés vai botar o véu no rosto? Aí vai dizer, Moisés não entrou na terra prometida porque bateu na pedra de Moribá. Não, ele bateu na pedra de Moribá porque ele perdeu o brilho da esperança. Irmãos, tudo que o diabo quer é roubar a glória de Deus da sua face, a alegria de ser crente, a alegria de anunciar a palavra, aquele tempo que você buscava o Senhor, que você jejuava, que você orava, que tu subia no monte, que tu buscava, meu irmão, o brilho no teu rosto, as pessoas olhavam para você, sentiam a presença de Deus, mas o pecado foi entrando, a indiferença foi entrando, você foi deixando, e agora você colocou um véu no rosto para ninguém ver que a glória de Deus foi da sua vida. Que isso, apóstolo? Eu nunca coloquei um véu no rosto, não. Colocou sim. Você continua falando igual crente, varão, vareta, não sei o quê. Você continua com a linguagem de crente, ô vaso, ô abençoado, a roupa de crente, sapato de crente, tudo de crente, cabelinho de crente, tudo de crente. Só não tem a glória do Deus dos crentes. Colocou um véu no rosto para que ninguém visse que a glória de Deus não se foi da sua vida. Porque, irmãos, disfarçar que ainda tem a glória, se eu posso ter a glória verdadeira, o Deus dos céus e da terra ainda está acessível para mim, por que eu não me arrependo? Por que eu não volto para minha face para Ele? Porque, o que vão pensar de mim, apóstolo? O que vão pensar de mim? Eu sou um líder, eu sou um pastor, se eu falar que eu pequei, se eu falar por meu irmão, é melhor ser disciplinado, é melhor ser afastado, é melhor ficar no banco do que perder a glória. Porque a religião não vai te levar a lugar nenhum. A palavra religião vem do latim religare, ligar o homem a Deus. Mas a religião não liga o homem a Deus. O que liga o homem a Deus é o sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus só vem sobre aqueles que se arrependeram verdadeiramente do seu pecado. São pessoas que querem carregar glória em pecado. E eles morrem, tem muito mais morte e destruição do que vida. Porque a arca que eles carregaram era para trazer vitória, trouxe destruição, porque eram ombros de pecado. Deus está falando com você hoje não, né, irmãos? Ainda bem que todo mundo veio, essa palavra não serve para você, serve para todo mundo, mesmo para você. Entenda, o problema, meu irmão, é só um. O que, apóstolo? Que a glória de Deus é a presença dEle. Tem pessoas que ficam felizes e ludibriadas com a unção. A unção, irmão, ela só serve para a terra. É um ofício, é para despedaçar jugo, é para unção, é para serviço ministerial. Mas a presença de Deus é eterna, nós vamos habitar eternamente na presença. Não troca a presença por causa de ministério, por causa da unção. A unção, irmãos,
Tem gente que quando está ministrando, ela sente a presença de Deus. Aí ele diz assim, nossa, olha só, ontem eu adulterei e hoje eu estou aqui pregando e eu estou sentindo a presença. Não, irmão, tu está sentindo o fluir da unção. Porque o dom de Deus, Deus não tira de você, é presente. Então quando tu está pregando, tu sente aquela presença, mas é presença ministerial. Por que tu não sente essa mesma presença no seu quarto? Só sente quando está pregando. É aí que o cara se engana. É aí que ele diz assim, Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônio, no teu nome eu falei em línguas, no teu nome eu profetizei. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus demônios. Mas por que, Senhor? Eu senti tua presença. Não, aquilo ali não era minha presença. A Bíblia diz que Arão pegou o ouro que Deus indenizou o povo e fez um bezerro de ouro para adoração. Moisés vem, executa juízo, morre 3.000 homens. Lá na frente, Deus olha para Arão e diz, ei, chegou a hora de eu acertar conta contigo. Mas já passaram 20 anos, 30 anos que eu fiz bezerro de ouro, eu sei. Mas chegou o tempo de eu acertar conta contigo. Sobe no Monte Or, leva teu filho Eliezer contigo. Moisés, tira o manto sacerdotal dele, porque eu vou matar ele lá em cima, e você tira o manto dele e passa para o filho dele. Porque segundo a Bíblia, nenhum sacerdote, enquanto usasse aquele manto, morreria. Então Deus antes tira o manto dele, tira assim, ó, tira a unção sacerdotal dele, e agora eu vou matar ele. Sabe por que eu não te matei lá atrás, Arão? Eu vou te dizer por que eu não te matei lá atrás. Porque eu ainda precisava de alguém para poder trabalhar para mim até um certo tempo. Depois que eu levantei o substituto, chegou a conta para você. Por isso que tem pastor, tem líder em pecado, Deus não faz nada, porque Deus está pensando no povo. Depois que Deus libera o povo, direciona o povo, Deus executa o juízo. Moisés bateu na rocha, Moisés se enfureceu, Moisés botou um véu, mas eu ainda estou diante do povo, Deus ainda está falando comigo, eu ainda estou fazendo. Você pode, irmãos, até caminhar, você pode até exercer seu ministério sem a presença de Deus, mas é até um certo tempo. Monte Nebo chegou para Moisés. Olha a terra prometida. Uau, que sonho. Pois bem, só contempla, você não vai entrar nela. Que é isso? Nem ora. Irmãos, o cara foi tirado o direito de orar. Ó, a última vez você me convenceu com o teu choro, com o teu lamento. Dessa vez eu não vou cair nessa não. Nem ora. Perdeu o direito de orar. Morreu. Monte Nebo chega para pessoas que conduzem a glória de qualquer maneira. Irmãos, se Moisés foi o homem mais manso da face da terra, Moisés foi um homem de Deus que ele foi. Um dia o cansaço ministerial, as lutas, roubou a glória de Deus da vida dele, da face dele, quanto mais eu e você. E não falo isso também para me gloriar, faço isso para poder que haja temor na minha vida e na tua vida, para que nós possamos nutrir a nossa vida com a presença de Deus, porque a unção ministerial não vai te salvar, o que vai te salvar é a presença de Deus. Apóstolo, pode um homem viver tranquilo sem a glória? Pode. Imagina um homem, irmãos, que diz assim, Senhor, me mostra a tua face. A palavra penei, em hebraico, penei e penim, é quase a mesma coisa. Penei é face, penim é interior. Então foi muito fácil os biblicistas, os camaradas que estavam traduzindo a Bíblia, confundirem face com o interior. Você vai reparar que Deus não fala para Moisés não fala para Deus, Senhor, me mostra a tua face, ele diz, me mostra a tua glória. Há uma diferença muito grande. Qual é a glória de Deus? Aquilo que está na sua essência. Ele está querendo dizer, Senhor, me fala o que está no teu coração antes de eu liderar esse povo, eu vou com o povo. Aí Deus disse, não, Moisés, esse povo tem me enfurecido, eu vou mandar um anjo à frente de vocês. Ele disse, eu não quero um anjo, eu quero o Senhor. Se não for o Senhor, eu não quero um anjo.
Irmãos, como é que pode um homem que não negociou? Deus disse, vai, eu não vou com vocês. Esse povo tem me injuriado, esse povo está blasfemando contra mim. Moisés disse, então o Senhor me mata. Mas eu só saio daqui se a tua glória for comigo. Irmãos, é muita ousadia. Se eu estou falando com Deus, e Deus diz assim, ei, Davi, guia o povo, eu não vou com o povo, mas eu vou colocar um anjo diante. Eu vou assim, tá bom, Senhor, manda o anjo se quiser. O cara ainda discute com Deus, não. Então pode me matar, faz o que o senhor quiser, mas eu não saio daqui. Não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Como é que um homem com a disposição dessa, de buscar o interior, de buscar o entendimento, de buscar a glória de Deus, agora bota um véu no rosto para esconder que não tem mais intimidade com Deus? Não sou eu que estou falando, não, é Paulo que está falando, irmão. Então não podemos cair. Deus revela as fraquezas, as dificuldades de todos os heróis bíblicos que nós temos, referenciais, para nos mostrar, olha, se esse cara andou comigo, se esse cara tem uma inclinação de liderança desse jeito, por um descuido dele, ele perdeu aquilo que eu coloquei no coração dele, imagina você. Temos que ter o coração do Filho de Deus batendo em nós o tempo todo, revelado o interior de Deus em nós, que a presença de Deus possa continuar queimando no nosso coração, irmãos, e o temor de Deus possa possuir sempre o nosso caráter. É na presença de Deus que nós vamos frutificar. Você pode ter a unção é para tu trabalhar, irmãos. Eu nunca vi ninguém entregar profecia para si mesmo, já viu? Eis que eu me digo, assim diz o Senhor para mim mesmo. Uma pessoa que tem dom da profecia é para servir os outros. Irmãos, melhor do que o dom espiritual é ter a presença. Porque quem tem o dom, irmão, é servo. Quem tem a presença é filho. Olha o que diz. Aqui, vamos lá. Primeira Crônicas 13, 2. Estou indo para o final já, gente. Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bom e que isto é do Senhor nosso Deus, enviemos os nossos irmãos em todos os lugares que restaram em toda a terra de Israel. E com eles também aos sacerdotes e os levitas, os quais estão em suas cidades aos arredores, para que eles possam ir juntos de nós, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque as coisas que eram corretas aos olhos de todo o povo. Só essa parte, amado. Escuta, gente. Pode um homem ter sucesso na vida sem Deus? Pode um homem exercer um ministério de viajar o mundo todo, bem sucedido, sem ter a presença de Deus? Pode. A Bíblia diz que Saul liderou Israel durante 40 anos sem a presença de Deus. E a primeira coisa que Davi fez quando assumiu o seu reinado, ele disse, reuniu todos os sacerdotes e diz: vamos buscar a arca do Senhor, que está lá em Quiriate Jearim, porque nos tempos de Saul, nós não nos valemos da arca. Como pode um homem trabalhar para Deus? Como um homem pode servir a Deus, reinar o povo de Deus, governar para Deus sem ter Deus? É aquela pessoa que prega todo dia, que ministra a cela, apresenta a Deus para uma pessoa. Como é que tu apresenta para uma pessoa alguém que tu não conhece, irmão? Esse aqui, eu quero te apresentar meu amigo, isso aqui é o... Qual é o teu nome mesmo? É Marco. Ah, isso aqui é o Marco. É uma incoerência. Como é que a pessoa vai falar todo dia de uma pessoa que ele não conhece? Mas eu conheço, se conhece porque não se molda aos padrões dele. Porque não vive.
porque querem viver os títulos, querem viver as margens da sociedade, querem viver, sabe como? Recebendo glória de homem, em vez de buscar a glória de Deus, sua vanglória. A Bíblia diz que Samuel olha para ele, porque foi ele que colocou, foi Deus que colocou Saul lá, mas foi Deus que depôs Saul também. Ele pôs e depois, ou seja, ele tirou, ele depôs, ou seja, tirou, ele arrancou. Ele colocou um no lugar, e Deus disse: ei, eu estou tirando ele, e estou entregando o reino para um que é melhor do que ele. Agora olha só que tremendo. Samuel chega diante dele e diz assim: você é um tolo, cara. A Bíblia diz que Samuel ficou triste, porque Samuel gostava muito dele. E aí Deus disse para ele: Samuel, você está com pena de Saul? Você está triste? Não foi a você que ele rejeitou, não, ele rejeitou a mim. Foi a mim que ele rejeitou. Porque eu escolhi ele, eu coloquei ele numa condição de me liderar, mas ele desprezou minha presença. Olha só, você vai fazer o seguinte: levanta um outro no lugar dele. E aí ele chega lá em Saul, porque Samuel era um homem de Deus, e Samuel diz assim: ei, escute, o reino teu foi tirado, o Senhor hoje está removendo de você o teu reinado, o teu chamado. Sabe o que Saul diz? Ele diz assim: tudo bem, só faz um favor para mim, me honra ali diante do povo. Samuel vai lá e honra ele diante do povo. Ele preferiu a honra do povo sem ter a glória, irmãos. É muito triste o homem chegar a esse nível. É muito triste o homem chegar, não tem problema, ele acabou de receber uma notícia. Lê o texto, irmão. Ele acabou de receber uma notícia que a glória de Deus abandonou ele, que ele foi rejeitado por Deus. Ele diz: fui, então não posso fazer mais nada, né? Então vamos ali rapidinho, e me elogia na frente do povo, me honra na frente do povo, enquanto eu sou rei ainda. É muito triste quando a presença de Deus vai embora da vida desse homem, do homem. É muito triste o homem entrar no quarto da casa dele para orar e sentir um vazio, não sentir Deus do lado dele. É muito triste o homem trabalhar todos os dias, servir o Senhor, mas não ter Deus como seu companheiro, como seu Senhor, como seu amigo, como seu pai. É muito triste a glória ir embora, é um homem quebrar o pescoço, mas a cabeça que estava em cima do pescoço, em momento nenhum refletiu que a glória uma hora iria embora e ele ia perder tudo. É muito triste ele gerar um neto depois que o filho morreu e o nome do filho do neto ser chamado A Glória Se Foi. É uma herança que ele deixou de uma família sem a glória. É muito triste o homem viver uma vida de religiosidade. É muito triste viver uma vida de placa. É muito triste o homem viver uma vida como representante do povo, viver uma vida de pecado e a sua descendência ser a herança do povo que foi destituído da glória. Qual é o nome do seu neto? O nome do meu neto é aquilo que eu deixei para ele, vazio de Deus. Valeu a pena? Valeu a pena a religião? Valeu a pena ocultar o pecado? Valeu a pena mentir? Valeu a pena? Você pode, amado, viver uma vida como se fosse um piedoso e ser um ímpio, um impenitente. Você pode ter cara de crente. Você pode abrir tua célula, ganhar uma multidão aí, pregando a palavra. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo na tua célula. Pessoas sendo curadas. E você em pecado. Você pode. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Monte Nebo está chegando. Monte Nebo está chegando. Você pode pregar a palavra e acabar de pregar a palavra, entrar para o teu quarto e se masturbar e assistir pornografia. Você pode. Você só não pode entrar no céu nessa condição. Isso você não pode. Queria poder chegar no céu e ver o rosto de todos vocês, mas eu sei que eu não vou ver.
Porque, infelizmente, no meio de uma igreja, sempre tem alguém que a gente ouve, prega a palavra, ele não acredita, prega a palavra, ele não acredita, prega a palavra, ele não acredita. O temor de Deus não entra, e eles brincam com a glória do eterno. Meu irmão, é melhor morrer 4.000 sem a glória do que morrer 30.000 com a glória. Por que tu não entrega teu coração verdadeiramente? Não é melhor ser crente, sentar no banco, arrependido e filho de Deus, do que ser um pastor mentiroso, um líder mentiroso? Porque não se arrepende do pecado, para que a glória possa voltar para a sua vida, porque a arca da aliança carregava a glória, porque ela era revestida de ouro. E ela era revestida de ouro porque ouro representa a santidade, a prata representa redenção, e o bronze representa sacrifício. Não existe chegar no Santo dos Santos sem passar pela redenção e pelo sacrifício. Não tem como você ter relacionamento com Deus que é santo, sendo um pecador e profano. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Ele não te trouxe aqui na igreja hoje para te acusar e jogar os teus pecados na tua cara, não. Se Ele te trouxe aqui hoje é porque Ele está acreditando ainda que você pode ser santificado pela palavra e pelo sangue dEle. O sangue do cordeiro era jogado em cima da tampa do propiciatório da arca, entre os querubins, porque era profético, porque a presença de Deus ela não desce sobre o metal simplesmente, mas sobre o sangue que está sobre o metal. A glória de Deus ela não desce sobre você, a glória de Deus desce sobre o sangue que está em cima de você. Não tem como ter a glória sem ter o sangue. Você pode ter unção na mão, mas você não tem a glória sobre a tua cabeça. Não adianta gritar no arraial, irmão. Ei, chegou a arca, chegou a glória. Não chegou a glória, irmão. Chegou a religião. Chegou a cerimônia religiosa. Chegou a ceia. Oh, glória a Deus, esse mês, início de mês, tem ceia. Oh, vou ter comunhão com Deus. Não, tu vai comer pão e tu vai tomar suco de uva. A comunhão com Deus é aquele que tem o sangue no coração. Amado, quantos querem a glória de Deus? Pastor, pode subir, por favor? Sabe? Abra a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 6. Sabe, irmãos, que nós possamos ser uma geração que anda no temor de Deus e tenha perceptual da glória e da presença de Deus, para que isso possa nos fazer estremecer diante dEle. O Criador dos céus e da terra, o Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que dá a sua palavra e é fiel para cumprir, mas também Ele há de julgar todas as nações. Cada um dará conta de si a Deus. A palavra do Senhor diz: santificai-vos hoje e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Tem pessoas que nunca vivem a maravilha de Deus porque não se santificam nunca hoje. Nunca conseguem largar o pecado que tem travado a sua vida. Nunca conseguem, irmãos, ter um relacionamento mais profundo com Deus, porque sempre cai no mesmo pecado. Nunca consegue, irmãos, nunca consegue. Sempre aquele mesmo tropeço, irmão, joga essa pedra fora e flui na vontade de Deus, irmão. Flui. Deus está acessível para a gente através do sangue carmesim, através do sangue do seu Filho. Ele está acessível a nós. A glória de Deus quer pousar sobre a sua vida, Deus quer tabernacular, Ele quer entrar no teu quarto, na tua casa, Ele quer falar contigo, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua casa, Ele quer mudar a tua família, irmão, mas tem algo que está impedindo dele se manifestar na sua vida, e o nome disso é pecado.